aí, concurseiro? Você quer aprender a ser mais produtivo nos seus estudos, no seu trabalho e também na sua vida? Então assista a entrevista com o especialista de hoje, porque esse conteúdo é para você. Eu vou te explicar o que é Mindfulness e também vamos dar aqui algumas dicas para você aprender a aplicar isso na sua vida e ser muito mais produtivo e ter muito mais êxito em tudo que você for fazer. A minha convidada de hoje é a psicóloga Rosane Albino. Ela vai poder tirar aqui também algumas dúvidas de vocês que eu já coloquei aqui. Muito prazer, Rosane, te conhecer. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite de estar aqui com você. Aceitou esse desafio aí de explicar pra galera o que é Mindfulness, porque tem bastante coisa na internet, né? Então, fica difícil às vezes escolher em que acredita, como que entende aquilo, como que interpreta. Queria que você explicasse pra gente o que é o Mindfulness e como que ele pode ser aplicado na nossa vida para poder ajudar aí na rotina, no dia a dia. Essa é uma prática que foi descoberta e criada por Jon Kabat-Zinn, um americano, que trouxe a meditação do Oriente e criou um sistema, né, através de um programa de 8 semanas, onde foi obtido resultados na melhoria do corpo físico e de adoecimentos emocionais com base nessa prática, sem a questão, digamos, espiritual, que foi trazida do budismo e do Oriente, onde ele passou por algumas imersões lá. Então, esse laboratório que ele fez no MIT, né, que é a Universidade Americana em Massachusetts, justamente comprovou os benefícios de fazer uma prática de atenção plena, que tem esse nome, mindfulness, alguns falam mindfulness, enfim, que é o termo em inglês, e que no português nós chamamos de atenção plena. É assim que foi traduzido para o português. Acho que a gente pode usar então atenção plena, talvez para facilitar para a galera. Então é basicamente a prática de você tentar ter atenção plena em tudo que você for fazer. Uma dúvida que eu vi na internet sobre, né, esse assunto, quando a gente está falando de mindfulness ou atenção plena, é por que às vezes você ficar com esse pensamento no passado ou criar muita expectativa sobre o futuro pode ser alguma coisa prejudicial? Porque eu acho que é geralmente o que assola o nosso pensamento ali pra gente não estar com aquela atenção devida nos momentos, né? Bom, o ser humano ele consegue ter uma compreensão do tempo, diferente dos animais, né? E olhar o passado e olhar o futuro, eu diria que assim, é algo natural, né? De pensar sobre o que a gente vai fazer amanhã ou se recordar de experiências passadas, boas ou ruins. Assim como o futuro ele pode representar algo de inspirador, também algo que te traz temores e medos, né? Então, a forma como você se relaciona com o seu passado e com o seu futuro pode ser uma causa de adoecimento da mente, ou seja, de uma super preocupação ou de um ressentimento ou questões ligadas à culpa que a pessoa já tenha vivido, às vezes até associado com traumas de infância ou traumas e episódios, ocorrências difíceis e dolorosas, como crises, perdas financeiras, separações e grandes mudanças, tudo isso vai repercutir na história de vida de cada pessoa. Portanto, como você olha o seu passado, como você olha a si mesmo e como você olha o que te espera, né, com relação à vida e às circunstâncias externas, tudo isso vai impactar nos seus sentimentos. Então, é muito importante fazer um exercício, uma reflexão, cada um de nós, sempre, cada pessoa, sobre como é que esse passado pesa ou se é o futuro que pesa. Algumas pessoas estão mais no futuro, outras pessoas estão mais no passado. Então, uma pessoa pode ser nostálgica para o bem ou não. Então, a lembrança da infância pode ser algo estimulante, inspirador, mas também pode ser algo que ela associe como uma perda, já que o futuro não é tão interessante. Então, como cada um justamente se relaciona com ou a expectativa do que vem amanhã, ou o que já perdeu, ou que já viveu no passado, que se carrega até hoje como uma marca, digamos, sofrida. E esse sofrimento necessita ser trabalhado, reduzido, para não impactar na forma como se vive o presente. Portanto, a prática de atenção plena, ela é
privilegiar muito mais o tempo presente, que é onde você pode observar tudo que está acontecendo e usar muito mais o seu potencial, o seu autoconhecimento na direção daquilo que são suas responsabilidades, seus interesses, seus sonhos. Quer dizer, usar de uma boa forma, de uma forma saudável, né? Então, muita preocupação sobre o futuro é perigoso, muita expectativa sobre futuro e pessoas também, porque você pode sair de uma realidade e ir para uma imaginação, tanto ruim como excessivamente fantasiosa, né? Então, é sair da realidade, digamos assim. No presente, você concentra muito mais chances de se desenvolver. Quando você está em outros tempos, futuro ou passado, você se descola de fato do seu desenvolvimento, do que você pode fazer agora com os recursos que você tem nesse exato momento. Então, é perigoso. Não é que a gente vai isolar o futuro e o passado. A gente vai e volta. Eu vou amanhã, eu volto, eu penso sobre o que eu vou fazer daqui a 5 anos, o que eu desejo da minha carreira. Planeja, mas volta pro presente. Mas eu volto pro presente, né? E a prática de atenção plena, ela é uma prática que fortalece uma visão de não julgamento e de aceitação da realidade. Por quê? Porque se você briga com a sua realidade presente, se você entra em conflito, você mais dificilmente resolve. Mais dificilmente você busca alternativas e criatividade para lidar com as questões que estão impactando o seu momento presente. Então, falar sobre não julgamento, sobre cultivar uma mente aberta, que a gente chama de mente de principiante, é fundamental para que você explore os elementos que estão no seu momento presente, né? O que você percebe através dos seus sentidos e aquilo que você pode, digamos, perceber internamente sobre a realidade externa e a realidade interna. Ou seja, mindfulness, atenção plena, é você focar nessa introspecção, que é aonde estão seus pensamentos, suas sensações e seus sentimentos. A gente tem que aprender a lidar com isso. Então, a prática 5 a 10 minutos é uma forma de você se olhar por dentro e ver de que forma esse olhar, essa prática, pode te dar melhor manejo emocional com as situações que te circundam. Rosane, você falou da prática, né? Como seria essa prática? É como uma meditação, não tem uma técnica específica? Eu acho que é importante você passar um passo a passo aí para o pessoal poder aplicar mesmo, né, no dia a dia e tentar ter essa atenção plena. Sim, sim. Existem várias modalidades de se praticar atenção plena. Então, nós podemos praticar sentado, que eu acho que é o padrão, é o mais rápido, se você está trabalhando, e é rápido. Você pode fazer 5 minutos quando você está se sentindo agitado, ansioso, muito estressado, ou você tem alguma emoção que te incomoda, você pode parar, fechar os olhos de preferência. Por quê? Para justamente entrar em contato com o que acontece dentro de você. Então, o fechar os olhos significa que você está desativando um pouco dos seus sentidos para tudo que está acontecendo ao seu redor. E dessa forma você se concentra no que de fato, como é que está o seu organismo. Então, acho que o primeiro exercício é o que a gente chama de escaneamento corporal, que é você fechar os olhos e começa pela respiração. A respiração nós chamamos de uma âncora, é uma forma de você imediatamente entrar em contato com o seu momento presente. E a respiração, ela é o ponto que faz essa conexão de imediato na prática. Então, fechou o olho e já vai pensando e percebendo como a sua respiração está e como ela está se manifestando. Algumas pessoas podem fazer contagem de números, isso aí é uma
técnica meditativa que ajuda, inclusive, na redução da ansiedade. Você inspira 4, pausa 2, expira 4. Porque quando você entra nessa contagem, você está meio que desativando o que está acontecendo fora de você. Então, a primeira prática, essa clássica, é sentada, olho fechado, pensar na respiração. Se quiser aprofundar mais, você começa a fazer a observação dos pés, das pernas, do abdômen, dos braços. A observação, desculpa te interromper, é sentir aquela parte do seu corpo. Exato. Por isso, quando as pessoas fazem as meditações guiadas, que a gente encontra em várias redes sociais, vários conteúdos muito bons que a gente tem à nossa disposição, então já estão prontas. Então, se você colocar nas buscas escaneamento corporal, body scan, que é o nome em inglês que se usa bastante, você vai nessas práticas onde observa os seus pés, observa as suas pernas. As pessoas que estão muito habituadas a praticar, elas já podem fazer isso sozinha, mas muitas vezes, para iniciar, você busca profissionais, né, pessoas que já fazem isso, já tem muita coisa gravada na internet, e aí você faz essa prática, que pode demorar um pouquinho mais, para você, digamos, fazer esse escaneamento dos pés até a cabeça, de olhos fechados, para que você perceba de que forma você está. E é nessas horas que muitas vezes as pessoas percebem: senti uma rigidez no meu pescoço, senti a minha perna um pouco dormente, tive um certo incômodo no sentar, percebi algo diferente, porque as pessoas, numa correria que elas têm natural do dia a dia, elas deixam de perceber o próprio corpo e muitas vezes as próprias emoções com algum detalhe importante. A correria faz com que você tenha que, como nós chamamos, automatizar. O que a gente chama de piloto automático é um funcionamento inconsciente de vários movimentos corporais, pensamentos e sentimentos, inclusive, que já estão registrados aqui no seu cérebro. Então, você ganha tempo, mas ao ganhar tempo e você acelerando o seu comportamento, a sua fala e todas as atividades, como, por exemplo, multifunção, você acaba, muitas vezes, te tirando do momento presente. Essa rapidez de atividades te tira do momento presente e te desconecta do que está, muitas vezes, acontecendo. Por isso que as pessoas estão correndo, não lembram onde colocou a chave, não lembram o que almoçou, não lembra se desligou algum aparelho, não lembra, acabou de ler uma página e volta de novo nela. E isso é muito comum porque muitas vezes você está fazendo a tarefa, mas você não está prestando atenção nela, você está pensando em outra coisa, numa outra situação, em alguma coisa que aconteceu, ou em uma coisa que você tem medo, ou você acabou de ver uma notícia, e aí você mistura tudo. Algumas coisas às vezes estão acontecendo e você, na verdade, está com a mente em um outro lugar. Isso significa que você não está com a sua atenção plena. Significa que você está distraído, como nós chamamos na área de mindfulness, né? Distração ou dispersão. Você está em outro lugar, dentro da sua mente. Então, você está conversando com alguém. Estranho isso, né? E está pensando na sua conta, na agenda, na roupa que você tem que usar, como você vai resolver um problema com uma determinada pessoa. A mente está cheia de pontos de interrogação e buscas simultâneas. Então, você está conversando com alguém, mas na verdade a sua mente está divagando em outros lugares. E isso deixa a mente muito sobrecarregada também. Entendi. Nós falamos aqui um pouquinho dos tópicos, não sei se é da parte negativa, mas é do que acontece, né, quando usar o termo que você falou, quando a pessoa está distraída. Tem muita coisa ali na cabeça dela, enfim. E quando ela consegue aplicar essa atenção plena, aplicando ali a prática, fazendo, eu consigo ver nesse momento talvez até um relaxamento, né? Mas ao longo prazo, como que isso vai impactar positivamente na vida dela? Eu acho que para despertar esse interesse, é bom que as pessoas, às vezes, saibam um pouco do que esperar, para elas começarem a conseguir observar também a diferença. Às vezes,
por estar aplicando ali a atenção plena, ela consiga ser mais paciente, às vezes, com o filho, em um momento em que ela seria arredia, enfim. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho também sobre como vai ser o impacto positivo no dia a dia, na vida dela, aplicando essa prática. A prática que pode ser iniciada justamente fazendo 5 a 10 minutos sentado, você também pode fazer andando, pode deitar, e você pode inclusive aproveitar suas tarefas domésticas como lavar a louça, limpar a casa, organizar armários, algumas outras atividades cotidianas, elas podem ser usadas, que a gente chama de uma prática informal, onde você só observa aquilo que você está fazendo e nada mais, procura não fazer muitas coisas simultâneas. Principalmente a alimentação, que grande parte, às vezes, do nosso processo digestivo, que começa pela boca, já começa mal, porque as pessoas comem de qualquer forma, rápido, não olham o alimento e engolem de repente. E aí esquecem o que comeram, porque elas estavam fazendo alguma outra atividade simultânea. Esse é um momento que a gente chama de... e tem muitos nutricionistas e muitos especialistas já focando nessa área, que a gente chama de mindfulness eating, que é traduzido por alimentação consciente. Quer dizer, quando você senta para comer, o ideal é que você olhe a sua comida, sinta a sua comida, observe o aroma dela, veja o colorido dela, e consiga aproveitar aquela experiência, não só nutritiva, né, mas de como ela entra na sua boca, como você saboreia. E existem exercícios de mindfulness para nós treinarmos se alimentar de forma calma e sentindo a comida que está entrando no corpo, que é algo que deveria ser muito sagrado. E hoje cada um come andando, come de qualquer jeito às vezes e não O fast food tem se propagado muito, né? Fast food, o conceito de comida rápida, acho que tá nisso. Veja bem, fast para tudo é rápido. E esse tudo rápido, que é o que gera nós estarmos nesse movimento do piloto automático, fazer muitas coisas rápidas e às vezes simultâneas, deixa as pessoas desfocadas e, de uma certa forma, a gente chama elas ficam descontentes e infelizes, porque as pesquisas com essa distração repetitiva, constante, ela faz com que as pessoas tenham uma sensação de vazio, de incômodo, de dor, porque ela chega no final do dia e ela não se sente tão bem, porque esse excesso de distração deixa a pessoa emocionalmente não muito bem. O foco da mente deixa a pessoa mais serena, porque é uma região do cérebro que você está fortalecendo, que é a área do foco, da criatividade, é a área que as suas emoções estão mais equilibradas e é a área que você tem, digamos, menos chance de ansiedade, porque a ansiedade está muito ligada com medo, que é uma área cerebral onde você tem o hipocampo, ele fica muito mais fortalecido, porque você está sempre pensando em coisas negativas, em medo, e você abre uma outra área, e essa área quando você medita, ela se reduz, ela fica menos estimulada. Então, a meditação, ela te coloca num ponto mais focado, mais sereno, mais criativo, e para isso você precisa muitas vezes ter que escolher as atividades, ou seja, quanto mais você praticar, de forma informal, como a gente chama, não preciso fechar os olhos obrigatoriamente, mas em tudo que eu fizer, se eu tiver tendo a consciência de que eu preciso estar presente a cada momento, eu vou ter uma sensação de calma permanente. E, ao mesmo tempo, isso vai me dar condições de compreender o que está acontecendo nas minhas emoções. A agitação
ela dificulta que você consiga chegar no que está de fato acontecendo dentro de si. Então, a parada, a prática do silêncio, que não deixa de ser um estado meditativo, a própria oração, quando você faz, você produz os mesmos benefícios nos mesmos lugares do cérebro, porque você está, digamos, com um exercício que te gera uma determinada foco e produz essa calma naturalmente. Entendeu? Isso pode virar algo automático? Por exemplo, você falou da prática, né? Tá ansioso, tá sentindo, você para. Mas isso vira, em algum momento, talvez, isso se torne ali uma coisa tão habitual que você simplesmente nem precise parar mais pra poder focar na sua respiração, focar no corpo, enfim. Você já vira uma pessoa ali totalmente com atenção plena ativada, um botãozinho, tem alguma coisa assim, acontece em algum momento? Sim, mas o cuidado continua tendo que existir diariamente. Então, eu, por exemplo, posso estar praticando aqui todos os dias, meses, anos e tudo mais. Mas se de repente num determinado mês acontece um determinado pico de trabalho, um movimento estressante, eu começo a relaxar em alguns hábitos, inclusive de sono, de alimentação, de atividade física, eu posso, digamos, ter uma queda da minha atenção plena. Então, não é porque eu fiz durante 10 anos com regularidade e aí o meu cérebro ele ficou muito mais focado, preparado e tranquilo. A memória, é bom ressaltar isso principalmente para o público de vocês, a memória ela é privilegiada para as pessoas que fazem essa prática. Então, se eu parar muito tempo de praticar isso formalmente ou informalmente, é igual treino de academia. Parei de treinar o corpo, o músculo vai murchar, o tônus vai cair, a flexibilidade, alongamento, tudo mais. Você vai perder. Se você se alimenta 10 anos super bem e de repente você começa a ter uma alimentação péssima por 6 meses, você vai ter uma queda e você vai ter prejuízo. Então, cuidar da mente é o mesmo. Se você relaxar, você vai perder aquilo que você treinou. Entende? Entendi. Portanto, garante enquanto você cuide, enquanto você pratica. Se não é uma parada, que você tenha atividades, trabalho, pessoal, onde você perceba como a sua mente está. E isso, se a pessoa consegue, algumas pessoas conseguem fazer sozinha, algumas pessoas procuram ajuda de profissionais, onde ela vai conseguir agir melhor e muitas vezes tem que restringir algumas atividades que podem estar atrapalhando, prejudicando, por exemplo, esse excesso de tarefas que de repente você faz. A pessoa precisa estudar, a pessoa precisa trabalhar e de repente ela se perde ou não consegue focar. Algo tem que ser olhado na forma como se trabalha, na forma como acorda. Então eu costumo dizer para meus clientes, ao acordar, não pega o celular de cara, assim, pega, desliga lá o não sei o que, olha uma mensagem básica e vai fazer algo para cuidar da sua mente e aí você segue para a sua rotina. Isso quando a pessoa já está num nível de esgotamento, uma aceleração, onde ela já sente esses prejuízos da cabeça, o pensamento não funcionar tão bem. Então, a falta de clareza, a falta de foco, né? E junto com as emoções. Então, alguma coisa você tem que deixar de fazer e outras começar a fazer para não piorar ou para prevenir. Então, respondendo a sua pergunta, a gente pode ficar aqui horas para responder. Então, a meditação, o mindfulness, todas as práticas onde você foca no presente vão aumentar a sua imunidade, vai melhorar todos os índices cardiovasculares, porque a gente tem uma resposta hormonal imediata na produção, né? E você tem toda essa melhora emocional também. Você tem mais foco.
Então, para vários problemas de saúde, problemas digestivos, né? A gente tem muitas questões, às vezes, psicossomáticas, né? Nós interagimos com o ambiente, nós temos os nossos genes que a gente recebeu quando nasceu, mas tudo isso pode ou não vir à tona dependendo do que você escolhe como hábito, né? Então, se você é sedentário, você vai ter prejuízos pelo sedentarismo. Se você dorme muito tarde, você vai ter prejuízos na produção dos seus hormônios, certo? Então, não adianta a gente também só fazer meditação e aí você se alimentar mal, porque você vai ter o seu corpo funcionando não tão adequadamente. Então, para você ter uma melhor resposta, é um conjunto de fatores. Nunca uma única a atividade ela vai resolver toda a sua vida. É igual um especialista de saúde, ele não vai resolver tudo. Então você tem lá o especialista da nutrição, o especialista de atividade física, o especialista da medicina, o especialista da psicologia, da odontologia, entendeu? De outras terapias auxiliares. Então, fono, são uma mistura. É um conjunto, né? É um conjunto, exatamente. Se você falou, me lembrou de uma situação que eu fui uma vez ao dermatologista, minha pele estava muito ruim. E eu comprei vários cremes, coisas caras, assim, boas. Eu falei, eu tô usando tudo. Ela, poxa, que estranho, você tá bebendo água? Eu bebo água. Ela, quanto de água você bebe? Eu bebo um copinho, 2. Ela, então não adianta. Então você vai achar a fórmula do rejuvenescimento, mas se você não beber água, não vai funcionar. Então não adianta só você, às vezes, pegar e aplicar tudo que você acredita naquilo ali, e você, às vezes, não buscar os complementos para funcionar. Mas um ponto interessante sobre a meditação, já tentei praticar também, tento ainda, na prática de yoga, né? Focada, acho que é uma meditação um pouco diferente. Mas também tem essa questão da respiração, enfim. Exato. E a dificuldade quando você está iniciando é que todos os pensamentos, eles vêm naquele momento. Às vezes você é uma pessoa que consegue praticar uma atenção numa conversa, enfim, numa reunião, em outros ambientes, mas parece que como você decidiu, parece que você colocou na sua cabeça, não posso pensar em absolutamente nada, preciso focar aqui na respiração, preciso focar no corpo, enfim, sentir. Parece que todos os pensamentos querem vir ao mesmo tempo. Então, assim, se você não tiver disciplina também para tentar persistir ali, focando, todos os dias fazer a prática um pouquinho, você acaba desistindo. Você fala, não funciona para mim. Eu sou muito ansiosa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho muitos pensamentos e eu não consigo limpar minha mente, me acalmar, desacelerar. E aí acaba te desestimulando por conta de um período, às vezes até de adaptação, né? Porque você vem de momentos muito corridos, a vida é muito corrida. E aí você fala, não, hoje eu decidi que eu vou parar minha mente, vou desacelerar, vou focar, vou ter atenção plena. Eu acho que não é instantâneo, né? Leva um tempo. Existe, assim, um tempo considerado ok, assim, para você conseguir ver o resultado de sua aplicação disso na sua vida? Eu gostei dessa colocação sobre minha mente não para, tô sempre pensando, não consigo meditar. Então, é recorrente as perguntas e as pessoas também falando sobre não conseguirem. Eu não dou para isso. Eu já tentei, não consegui. Né? É muito comum a gente ver isso nas falas, nos conteúdos da internet sobre esse assunto. O que acontece é que a nossa mente não para de pensar. O nosso cérebro ele não para. Quando você dorme, você desativa grande parte, né, do que a gente chama desse estado de vigília, e aí você de fato adormece, o cérebro continua trabalhando, seu corpo não está desligado. Então, muitos exercícios que são feitos na área de desenvolvimento pessoal, para você poder ter uma melhor organização da sua dinâmica do dia, agenda, também é o caso de vocês que tem que se organizar para ter que dar conta de uma carga horária de estudo, por exemplo. Então você muitas vezes precisa na noite anterior se programar mentalmente para isso, né? Que pode ter
alguma escrita específica, uma meditação, um exercício de visualização, exercício de afirmação, que são técnicas para justamente ajudar a, durante a noite, o seu cérebro receber e armazenar as últimas mensagens que você, digamos, focou e trabalhou, e isso digamos assim, é um exercício fenomenal que todo mundo vai ter resultados espetaculares no dia seguinte, porque aí você acorda com realmente esses últimos pensamentos de organização para a sua agenda, né, já é uma base. Você reforça novamente, você pode até fazer uma meditação, né, e olhar a sua agenda novamente, né, reafirmando o que é foco, já que não dá para fazer tanta coisa. Mas quando você senta para meditar, a sua mente não para. Às vezes você lembra, tem que pagar esse boleto depois, ok. Passou e passa, depois eu vejo isso. Então, como nós dizemos na meditação, quando vier um pensamento, a meditação é a visão do céu e nuvens. Então, as nuvens são os pensamentos. Quando você olha o céu e tem nuvens, elas não param, concorda? Elas estão ali andando para lá e para cá. Nossa mente é igual, nossos pensamentos vêm e vão. Então, quando nós meditamos, a orientação é: se vier um pensamento, deixe ele vir e deixe ele ir. Não briga com ele. Ele é natural e ele faz parte. Depois você vê isso, endereça. Depois eu resolvo isso. Agora eu estou nessa minha pausa. Aí você vai lembrar, tem que entregar a planilha. Ok, daqui a pouco eu vejo isso. Pá. Então, o exercício está acontecendo quando você faz isso. Quando você está pausando e está treinando o seu silêncio, a sua pausa, você já está trabalhando beneficamente na sua mente. Não é a ausência de pensamentos que te mostra que, sim, você é disciplinada, você conseguiu, você é um expert em meditação. Não, a meditação você vai ter benefício se você tiver consistência. Quanto mais você fizer todos os dias, mais rápido você vai ter benefício. Então, se você fizer todo dia durante 60 dias, em 60 dias você tem algum resultado espetacular. Se você quiser melhorar aspectos da sua ansiedade, do seu foco, da sua memória, do seu esgotamento, e essa é a dificuldade de todos hoje em dia. Parar 5, 10 minutos, que não é tanto, né? É um Netflix a menos, é uma ida numa rede social a menos, é um vídeo qualquer que você está assistindo, que se você tirar 5 a 10 minutos, você faz esse encontro com você, o pensamento ele pode continuar vindo, mas essa pausa estratégica, ela vai sempre te lembrar que tudo acontece dentro, não é fora. Então, a forma de você lidar melhor com as suas questões, os seus desafios e as turbulências é fazendo essas mini paradas, como a gente chama. Quem trabalha demais, o ideal é que pause a cada hora, para dar tempo do cérebro recuperar uns 5 minutos. Você para uma hora depois, pause 5 minutos e volta. Levanta, pega uma água e volta. Só isso já traz uma recuperação cerebral. Entendi. Então, não ouvir o pensamento de vez em quando não é um problema. As pessoas que acham, não estou fazendo direito, porque não é essa idealização toda. O pensamento, ele vem e ele vai. É da nossa natureza. Perfeito. Né? A gente consegue diferenciar mindfulness de inteligência emocional ou um está atrelado ao outro? Bom, a inteligência emocional é como você maneja as suas emoções e também como que você consegue se relacionar bem com as outras pessoas, né? Quer dizer, antes de você interagir com os outros, você tem que viver bem consigo mesmo. A inteligência emocional, ela tem mais ganhos, digamos assim, quando você tem práticas introspectivas no sentido de se compreender, né? Por que você reage dessa forma, né?
A meditação ela vai diminuir a reatividade, o nível de impulso que algumas pessoas têm, de agressividade, agitação, ele vai ser reduzido gradativamente se você fizer continuamente os estados meditativos, 1, 2 vezes por dia, às vezes pequenos cortes durante o dia, né? Então, o benefício de você regular suas emoções, de você identificar como elas estão, dar nomes a elas, que eu acho que a gente fala muito sobre isso nas práticas. O que você está sentindo? É raiva? Você está sentindo tristeza? Hoje em dia, as pessoas às vezes têm dificuldade até de nomear o que está sentindo. Eu tenho angústia, por que eu tenho insegurança? Então, essas análises são muito individuais, né? Cada pessoa é diferente da outra e não devia ter tanta comparação. Quando a gente entra na internet e quer entrar num rótulo, num diagnóstico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, o nome, o título, né? Isso é bastante perigoso, certo? Então, a inteligência emocional, ela se desenvolve vastamente. Então, a gente não pode dizer assim, eu já desenvolvi uma inteligência emocional, não preciso mais. Não tem isso, né? Então, sempre nós teremos desafios emocionais e a prática introspectiva, a pausa, a meditação, são recursos para você encontrar respostas e conseguir ativar as áreas dentro de você, onde você consegue identificar como manejá-las melhor. Mas a reatividade, que eu acho que é algo muito comum hoje em dia, que a gente vê as pessoas tendo muito impulsos, falam coisas e se arrependem do que disseram, enfim, até mesmo escrita, né? Escreve alguma coisa numa rede e se arrepende. Esse tipo de ação, ele é reduzido quanto mais você faz a prática também, entendeu? Então ele traz uma equalização. Recentemente eu vi uma publicação, alguma coisa de que as pessoas, falava mais ou menos assim, né? Hoje em dia as pessoas têm evitado até contatos pessoais, encontros pessoais, porque elas estão tão acostumadas a conversar através do telefone, do WhatsApp, do Twitter, de todas as redes sociais, e a linguagem ali é tão diferente, você consegue às vezes ler, reler, avaliar novamente. Quando você está falando pessoalmente, você acaba cometendo muitos erros. Você fala as coisas impulsivamente, porque não tem como você falar, escutar o que você está falando para a pessoa, falar, não, vou tirar essa parte aqui, vou colocar mais emoticons, eu vou colocar um símbolo, alguma coisa, para poder essa pessoa interpretar de uma forma diferente. Então, para evitar esse tipo de situação, como você falou, né, as pessoas estão muito reativas, às vezes falam coisas e se arrependem depois, elas têm evitado, parece que esse tipo de contato pessoalmente, por conta disso, da dificuldade às vezes que está tendo de conversar pessoalmente, pela impossibilidade de você reconsiderar o que você está dizendo. Você pode pedir desculpa, mas você já disse, né? Já foi. Bom, na pandemia, o isolamento, ele também trouxe algumas mudanças de comportamento na sociedade. Em geral, não estou nem falando aqui só Brasil, né? A gente fala sobre comportamentos diferentes e as dificuldades de comunicação, as dificuldades de expressão emocional. O trabalho remoto, ele tirou muita gente da convivência. Tem pessoas que nem querem mais, querem o isolamento. Só que o isolamento traz uma série também de perdas. A interação é onde você desenvolve colaboração, empatia, e é tudo que a sociedade precisa para se desenvolver com saúde. As pessoas isoladas, elas vão adoecer de várias formas. Uns vão deprimir, uns vão ter mais inflexibilidade na parte emocional, não vão conseguir manejar irritação, impaciência. Ninguém é isso. As pessoas até falam, eu sou assim. Não, você está assim, você ficou assim, você acabou dirigindo as suas atitudes dessa forma, porque você aprendeu, mas você pode desaprender.
aprender outras habilidades socioemocionais, para que você tenha qualidade nas relações. E isso inclui comunicação. De forma que quando você escreve e fala, você esteja pensando no que você está fazendo, né? Então, para você não fazer qualquer coisa, você precisa olhar como é que está o outro, como é que está a emoção. Isso é comunicação não violenta, né? Como é que o outro está, qual é a emoção dele, que necessidade ele tem, que é a história da escutativa. Tem que perceber como as pessoas estão, não é só eu, e não estou percebendo as emoções do outro, certo? Então, é muito importante as pessoas treinarem, estarem se relacionando. Só se comunicar de forma, por mensagem, por exemplo, vai trazer uma perda do desenvolvimento emocional. Então... É complicado, né? É uma situação delicada. Cada um tem que ver, assim, o relacionamento, desde a criança até o adulto, né? Então, a criança, o adolescente, se tornou adulto, ele tem muito convívio, mas passou 5, 6 anos trabalhando em casa, não sai mais com os amigos, não namora, enfim, não vê família, vai ter uma modificação emocional grave, vai agravar. Então vão aparecer menos recursos, menos disposição, menos facilidade de lidar com comunicação e com a própria espontaneidade da pessoa, de falar, de dizer que não gosta, de dizer que gosta, enfim, interagir. Isso precisa ser contínuo. Se você se isolar, o cérebro é social, se você se isolar, você vai ter perdas. Então, quando nós falamos em saúde emocional hoje em dia, a gente fala em relacionamentos. As pessoas, quando estiverem muito isoladas, elas podem se prejudicar. Mesmo quem estuda, quem trabalha. Eu só estudo, só trabalho? Tá bom. E você precisa do desafio de lidar com as outras pessoas, difíceis ou não, para que você se desenvolva bem mentalmente. Não, a gente não desenvolve só porque as coisas maravilhosas acontecem, e sim porque a gente consegue lidar com as situações difíceis. A tal da sabedoria não é um botão, você precisa de exercício. Sem o exercício do relacionamento, você não cresce nessa área, você não desenvolve habilidade, paciência, colaboração, escuta, né? E isso é o que vai fazer com que você, com o tempo, se aborreça mais, né? Se irrite, se angustie, enfim, né? Porque nós vivemos numa sociedade. Então, tem a hora da nossa individualidade, mas a gente precisa se preocupar sempre muito com como é que a gente lida com os grupos, família, colegas, colegas de trabalho, comunidade, né? A gente tem muitos grupos. Todos eles têm muita importância na nossa formação emocional, quando você interage. Então, muito bom. Né? Pessoas que têm ansiedade, TDAH e alguns outros transtornos, elas conseguem ter um bom aproveitamento da prática de atenção plena? Demais. Bom, a ansiedade, nosso país é o recordista em ansiedade do mundo, a gente tem um nível de estresse cada vez maior pelas cargas de trabalho e de estudo que todo mundo tem. A gente vive num mundo competitivo, né? Então, a ansiedade, que é você querer dar conta de tudo isso, essa preocupação com o amanhã, isso pode consumir a pessoa. Então, ter uma espécie de uma organização de como você pode reduzir essa ansiedade, né, para que ela não impacte no seu bem-estar, para que você não esteja muito angustiada com as coisas que estão acontecendo ou com temores do que pode vir a acontecer, porque na verdade a ansiedade às vezes é uma antecipação ou o uso da sua imaginação de forma talvez nem realista. E aí você concebe que algo pode vir a acontecer. A gente chama isso de hipervigilância. Você vê perigo, 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 perigo. Isso pode acontecer, isso pode acontecer. Aí você entra na internet, vê violência, risco, não sei o quê. Não vou pra cá, não vou fazer isso, não vou sair de casa, né? Então, aí a ansiedade em alto grau
que vai impactando e vai prejudicando todos os seus relacionamentos e suas atividades. Ou seja, você vai deixar de fazer coisas para a sua saúde por causa desse medo. Então, vai impactar. Quanto mais você praticar a meditação, mindfulness, mais você reduz o índice. A depressão também reduz. Quem tem depressão diagnosticada, que faz acompanhamento, também vai reduzir todos os sintomas quando você fizer a prática. Como eu disse, não é só a meditação, mas a gente tem que olhar todo o conjunto, né, de atividades de saúde que vão colaborar. Mas a meditação, ela é um ponto que vai aliviar e vai reduzir, claramente. Agora, o TDAH, que é essa agitação, já é um transtorno que está afetando o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente do cérebro. Então, já é algo que muitas vezes precisa de um medicamento, em muitos casos. É importante ter uma avaliação neuropsicológica, mas muitas vezes o próprio psiquiatra ele vai pedir essa avaliação, que é um profissional específico que vai fazer 8, 6 sessões, vai emitir um laudo e vai dizer sim, tem. Então, muitas vezes é necessário ter o tratamento farmacológico, que é um psiquiatra ou um neurologista que vai fornecer, vai dizer qual é o mais adequado para a criança, para o jovem, para o adulto, né? Mas, ao mesmo tempo, a terapia, ela cumpre um papel importante, que é ver as estratégias que essa pessoa necessita para se organizar, porque quem tem TDAH tem uma tendência em se perder nas agendas, se confundir nas agendas, perder compromissos, perder datas. Então, quem tem o diagnóstico oficial, e isso só um médico ou um neuropsicólogo pode dar, pela internet ninguém vai conseguir chegar numa definição se tem ou não tem, então o erro pode ser muito grande e ninguém vai poder comprar um remédio, porque medicação é uma coisa muito perigosa. Quando você mexe nessa área, você precisa de ter um médico que acompanhe, e muitas vezes o psicólogo junto, os seus sintomas, as suas melhorias. Olha, melhorou aqui, piorou aqui, efeito colateral, vamos fazer essa outra atividade para melhorar aqui a sua organização de agenda do dia, do trabalho, do estudo e tudo mais, né? Então, vai melhorar? Vai. Não é só isso. Então, quem tem TDAH tem que ter um acompanhamento médico. Tem que ter realmente alguém para verificar como está o andamento. O problema ele não vai desaparecer de vez. A maioria das pessoas, algumas pessoas convivem muito bem, algumas podem ter mais problemas. Portanto, cada caso é um caso. Você precisa ter os profissionais de saúde para assessorar e para dizer assim, não, tira isso, coloca essa alternativa, faz essa mudança de rotina, até a pessoa ter uma combinação de atividades que não traga prejuízo para o trabalho, para o estudo e para os relacionamentos. Muitos jovens têm problemas já em fase escolar porque perde prova, desconcentra, entendeu? Mas precisa do apoio médico e psicológico para ajudar. A meditação, ela pode fazer parte desse pacote, desse conjunto de atividades de prevenção e de não piora do quadro, entendeu? Muito bom. A gente estava falando anteriormente sobre a questão do uso do aparelho, né? Agora eu vou trazer ele para outra situação. Também não é querendo criticar o telefone, as redes sociais, mas eu acho que é o uso que a gente tá dando para eles, né? No começo eu falei sobre os pensamentos, sobre a questão de ficar pensando muito, focado muito no passado, às vezes criar muita expectativa sobre o futuro, isso como sendo pensamentos que vão ocupando ali a nossa mente e nos impedem de viver com a atenção plena. Mas eu acho que as redes sociais, eu não vou nem falar só o celular, porque o celular, se não estiver conectado à internet, eu acho que ele não tem nem função mais. Ninguém usa ele para fazer só calculadora. Então, as redes sociais, elas acabam entrando na nossa vida de uma forma, assim, muito impactante, né? Então, as pessoas falam, né? Tem muita foto, muita coisa na internet brincando com isso, que o telefone já virou quase que uma extensão do nosso corpo, né? Você tá fazendo tudo com o telefone na mão.
E cada vez mais cedo as crianças têm tido contato com isso, né? Esses dias eu vi um bebezinho, acho que ele tinha, sei lá, 16, 20 dias e ele tava focadíssimo assistindo desenho. Enfim, mas o uso do aparelho hoje, ele tem prejudicado vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, às vezes, esse momento aqui é raro, a gente não pegou no telefone, não sei se você é assim, mas eu sou um pouco. Esse momento aqui é raro, a gente já tá aqui conversando um tempão, um assunto agradável e não pegamos no telefone. Enfim, mas como eu falei, é uma ocasião específica. Às vezes as pessoas hoje estão trabalhando e tá mexendo no telefone, mesmo que seja para o trabalho. Tá estudando, que é o que acontece com o nosso público, né? Tá estudando ali, mas tá sempre dando uma conferida, vendo, porque tem muita coisa acontecendo o tempo todo. E as pessoas sentem medo de ficarem desatualizadas, de perder alguma informação importante, alguma coisa que ela acredita que vai impactar a vida dela. Então eu acho que o aparelho ele tem tido também um impacto negativo ali no nosso objetivo, às vezes, de manter essa atenção plena. Queria saber qual é a sua leitura sobre isso e se existe alguma forma para a gente conseguir dosar a presença do aparelho na nossa vida. Bom, você já respondeu, usou a palavra dosar. Então, tudo é a forma como você lida. Nós não vamos viver sem celular. O celular ele tem inúmeros benefícios, então nós temos nossas contas bancárias, nós temos mapas, não só as redes sociais, mas a infinidade de aplicativos, inclusive aplicativos de saúde, de monitoramentos, aplicativos de todas as áreas que a gente precisa de recursos, né, clima-tempo, etc e tal, mas enfim, tudo que a gente convergiu para o celular, e acho que vai convergir ainda mais, porque daqui a pouco a gente vai ler tudo no corpo, porque, né, a gente vai usar os chips e tudo mais, e os aparelhos vão ser modificados. A gente já sabia, né, assim, há décadas que tudo ia convergir para o celular. A questão é o exagero, sim, e o cuidado que precisa ter é de se desconectar da máquina. Hoje nós estamos vendo essa dificuldade muito grande de como é que eu me desconecto, né? Quanto tempo, em que momentos. Então, e é difícil porque você recebe mensagens continuamente, né? A gente tem um WhatsApp, por exemplo, que é uma grande rede social com muitos grupos de comunicação e você recebe cada grupo com uma quantidade enorme de mensagens de várias pessoas, e aí você tem que ler, e essa questão de, putz, se eu não for ler, como é que vai ser? Eu preciso saber tudo que está acontecendo no grupo. As pessoas cobram, porque você não respondeu rapidamente, aí isso também gera algumas crises e conflitos, às vezes, entre as pessoas, porque não leu, porque não isso, não aquilo, né? Então todo mundo está meio que se afogando nesse monte de informações trocadas, porque você não recebe só numa rede, você recebe às vezes em várias redes, tem mensagem aqui, mensagem aqui, mensagem aqui, em todas as redes sociais. O medo de não saber o que está acontecendo, que é um fenômeno social, né, que a gente chama o FOMO, né, Fear of Missing Out, que e se eu ficar um dia sem ver o celular, quando eu ligar, quantas coisas eu já perdi. Então é uma decisão que a pessoa tem que tomar sabendo que ela vai perder realmente algumas coisas em determinados momentos. As pessoas têm que tirar férias, elas têm que fazer pausas, às vezes elas estão em contato com a natureza, que é algo que faz muito bem para o organismo e para a mente, consequentemente para as emoções, mas muitas vezes você tem que deixar de ficar lendo, porque isso esgota. Sem falar da parte da luz, quem usa muito celular de noite precisa reduzir 1, 2 horas antes de dormir, não olhar